Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião clínica. Hoje o assunto será febre sem sinais localizatórios. É uma revisão e proposta de manejo. Um assunto extremamente interessante que teremos a doutora Aline Kézia Andrade, que é médica assistente do pronto-socorro infantil do Hospital Luz Vila Mariana e do Hospital Alvorada Moema, e também preceptora do ambulatório de pediatria da Uninove. A primeira parte, a Aline fará a apresentação em torno de 30, 40 minutos. Depois, nos minutos restantes, nós teremos para conversa, bate-papo informal, perguntas, sugestões, discussão do protocolo. E a gente encerra, independente do calor da reunião, às 21 horas. Lembro ainda que ficará gravado no YouTube para quem não puder assistir agora online presencialmente, assistir depois, porque o assunto é bem importante. Aline, a gente queria agradecer que você tenha aceitado o convite para essa reunião e agora é com você. Boa palestra. Obrigada, Colete. Boa noite a todos. Agradeço o convite, quase obrigatório, mas fiquei muito feliz, que é um tema muito caro, principalmente para quem trabalha no pronto-socorro, né? Todo mundo aí da pediatria com certeza já se deparou com a queixa de febre e que não sabe de onde está vindo, segundo a mãe, né? A febre é o principal motivo de procura do pronto atendimento, até um quarto das consultas mesmo. E muitos casos, no primeiro, segundo dia, a gente não sabe qual que é esse foco, mesmo com uma anamnese detalhada, com um exame físico adequado. Então, a gente vai entender quando que essa febre vai se encaixar, como, como que a gente vai manejar esse grupo. Os objetivos dessa aula, então, vai ser entender essa febre sem sinais, né, as definições que envolvem a febre sem sinais, incluindo conceitos como bacteremia oculta, infecção bacteriana grave em crianças. Como que a gente vai fazer esse diagnóstico e como que a gente vai seguir uma investigação de acordo com a faixa etária. Reconhecendo também os casos que precisam de internação hospitalar e antibiótico terapia venosa e reconhecendo aqueles casos que a gente não vai precisar de estender uma propedêutica, de exame complementar ou até mesmo de antibiótico terapia. Então, iniciando nas nossas definições que vão ser importantes para o nosso manejo, o entendimento delas e até para a gente poder saber por que a gente está fazendo, né, cada coisa, a gente vai começar pela febre. A febre não é assim um consenso de valor exato, a gente não tem um consenso de valor exato, a dificuldade já começa aí, né? Por forma de medição diferente, a qual a temperatura, que tempo que eu tenho que deixar o termômetro, qual a temperatura da febre. Mas o que a gente usa aqui, e é o mais divulgado, que é no nosso país, a temperatura axilar maior do que 37,8. E eu queria fazer uma pontuação que na nossa era pós-Covid, muito tem se usado aí o termômetro infravermelho, testa, ouvido, mas eles não têm validação nem do aparelho, nem de valor confiável para a gente poder seguir por eles. Então, a gente vai usar temperatura axilar, tá? A febre sem sinais localizatórios em si, é definida como menor do que 7 dias, em que você fez uma história clínica bem feita, um exame físico completo e você não encontrou causa. E aí, isso vai se aplicar, essa definição vai se aplicar às crianças menores de 36 meses ou 3 anos. Por que que a gente engloba essa faixa etária? Porque é a faixa etária de maior risco dessa febre que a gente não encontrou um foco, ocasionar vir aí, né, de uma infecção bacteriana grave. A febre de origem indeterminada, que às vezes pode ser assim confundida, de origem determinada, é sem sinal localizatório, é uma entidade, uma patologia diferente. A definição dela é diferente. Tem que ser uma febre maior aí de 37,8 por mais de 3 semanas, em que você já fez uma investigação inicial, por pelo menos aí, né, 3 dias de internação hospitalar, ou que você fez pelo menos 3 retornos ambulatoriais, e você conseguiu também confirmar
essa febre, que pode ser que seja relatada aí pelos familiares e que, na verdade, não seja uma febre verdadeira. E por último, que a gente vai falar várias vezes, é a infecção bacteriana grave. O que é essa IBG, ou às vezes encontra como IBI, algumas siglas aí na literatura? São as infecções que, se a gente atrasa o diagnóstico, isso leva a um risco enorme de mortalidade. Então, as principais é a bacteremia oculta, a infecção de urina, a pneumonia, meningite, artrite séptica, osteomielite, celulite, enterite e a própria sepse. Então, se a gente atrasar esse diagnóstico, pode levar ao óbito, pode ser fatal para essa criança. Então, o nosso raciocínio todo vai ser em torno de identificar quais fatores de risco e essa criança tem a chance de ter uma infecção bacteriana grave? Isso que é o principal aqui da aula, entender isso. Então, como eu falei, para diferenciar um pouquinho da febre de origem indeterminada, como de fato é diferente, a febre de origem determinada, ela envolve toda uma investigação sorológica aí com especialidades, a reumato, a infecto, para ter um diagnóstico, e é um quadro mais prolongado. Então, ele não é um quadro que vai chegar tão fácil para a gente de cara do pronto-socorro, que a gente vai ter que pedir sorologia nem nada disso. Então, é uma outra aula. Continuando nas nossas definições, falando um pouquinho aí dos patógenos também, das principais aí causas da febre sem sinais localizatórios. Primeiro é a causa viral, né, gente? A grande maioria das crianças que tem ali uma boa aparência, se você não consegue encontrar nada, vai ter uma doença viral autolimitada. Só que a gente tem que ficar atento, e em todas as referências aí falam que mesmo que você tenha uma infecção viral, às vezes você suspeita de alguma coisa leve, não impede de você ter uma co-infecção bacteriana. Diminui a chance, sim. Mas a gente tem que estar atento aos sinais de alarme e aos fatores de risco também, tá? A bacteremia oculta é quando a gente tem uma hemocultura positiva em crianças com febre que você não encontrou localização, ou pouco ou nenhum achado clínico. Então, por algum motivo, você acabou colhendo ali essa cultura e essa hemocultura positivou depois, tá? Os patógenos envolvidos aí na bacteremia, eles mudaram bastante, graças a Deus, principalmente depois da introdução das vacinas, né? Do hemófilos, com maior importância, o hemófilos e o pneumococo. Mas a gente tem nossas crianças não vacinadas, por isso que também elas são um grupo de risco maior. Lá nos recém-nascidos, a gente tem que levar em consideração os patógenos neonatais, então, E. coli, o estrépito do grupo B, juntando também aí depois os patógenos da comunidade. Se a gente pega crianças não vacinadas, seja por a idade ainda não vacinal ou por alguma opção, alguma coisa não foram vacinadas, tem um risco ainda do hemófilos e do pneumococo, que são os principais, também da Neisseria meningite. Se a gente pega as crianças maiorzinhas aí, que já são vacinadas, tudo adequado, a gente pensa na E. coli, no Staphylo aureus, Salmonella, também na Neisseria e no Piógenes, que ultimamente a gente está tendo até uma importância maior aí, tá? A infecção urinária é a causa mais comum, tá? Depois aí das causas virais, a causa mais comum de febre sem sinais vai ter em torno de 8 a 10%, e esse valor aumenta aí principalmente se a gente tem uma febre maior de 39 graus. Quais os fatores de risco principal? Que depois lá no nosso algoritmo a gente vai levar em consideração. As meninas menores de 2 anos, os meninos não circuncidados, menores de 12 meses, de 1 ano, e os meninos circuncidados, menores de 6 meses também, tá? A infecção de urina, vocês vão ver eu pontuando aí outras vezes, até da criança em relação à co-infecção viral, que ainda continua um risco, da criança vacinada com febre, justamente porque ela é a causa mais comum, tá? E o diagnóstico dela, que é um pouco difícil pelo fato do diagnóstico definitivo ser mais tardio com a urocultura, né? Mas ela tem que sempre estar na nossa mente. A pneumonia,
alguns aí também colocado no livro como pneumonia oculta, aquela que é chamada quando a gente não tem uma história clínica tão clara, o exame físico você não conseguiu escutar muita coisa, mas ela pode acontecer. E os principais fatores de risco, mesmo em crianças vacinadas, é a febre maior de 39 graus, os leucócitos, se você coletou exame maior que 20.000, então tem que acender o alerta, ver se vai fazer uma radiografia para pesquisar a pneumonia. Então, entrando mais aqui na nossa avaliação, algumas considerações. Primeira coisa da nossa avaliação é: a criança tem que preencher aquele critério de febre sem sinais. Então, ela vai ser uma criança que está num bom estado geral, com exame físico normal, quase normal. Ah, tem uma hiperemia leve de garganta, uma coisa que não dá para a gente firmar muito bem, tá? Agora, a criança chegou para avaliação e ela está com febre, essa criança pode estar prostrada, né? Então, o ideal sempre é a gente avaliar essa criança afebril. Então, vai medicar na recepção, vou fazer uma primeira avaliação. Às vezes, depois eu vou esperar essa febre abaixar, uns meia hora, 40 minutos, para conseguir fazer uma avaliação melhor. E aí sim definir em qual grupo que ela vai se encaixar. Agora, com certeza, quem que a gente vai excluir de cara? Todas as crianças que tiverem grau de imunocomprometimento, ou seja, essas são crianças de risco. Então, criança falciforme, HIV, nefróticas, nossos pacientes oncológicos, que já fazem algum uso de medicação imunossupressora, a gente não vai colocar elas no nosso manejo, tá? Que tiverem contato com doença meningocócica, aqueles pacientes que a gente já identificou que estão toxemiados, um mau estado geral, se você examinou e ela já tem uma infecção focal, ou as crianças que receberam imunização nas últimas 48 horas, que é um grupinho aí um pouco mais especial, né? Em relação às idades, que a gente vai dividir aí a nossa avaliação, o nosso manejo, os neonatos, então, até 29 dias, eles são um grupo de maior risco, porque junta a sua imaturidade imunológica com as manifestações que são muito inespecíficas. Então, a mãe às vezes fala, ah, estou um pouquinho irritado, tá um pouco gemente, não sei explicar o que está acontecendo. E essas infecções bacterianas nele evoluem muito rápido para a sepse, tá? Então, na presença de febre maior de 38 graus, a gente vai seguir um outro protocolo, que não é esse de febre sem sinais, é o de sepse neonatal. Claro, a gente tem que levar em consideração a epidemiologia ali. Ah, não, a família inteira está gripada, a família está com Covid, como já aconteceu várias vezes com a gente, esse bebê apareceu com uma temperatura aumentada, pode ser que você não siga, que não colha um líquor, que não siga o protocolo de sepsis neonatal inteiro. Mas aí são casos realmente que têm que ser julgados individualmente. Mas, a priori, os neonatos são o nosso grupo de maior risco. O segundo grupo de risco aí são os lactentes jovens, que são os de 29, então de 1 mês a 3 meses, tá? Também é indicada a investigação laboratorial com a febre maior de 38 graus, e esses valores aí, com 38, 39, não são valores mágicos, são valores que saíram, assim, de estudos de temperatura que indica realmente um risco de infecção bacteriana grave maior, então é por isso que a gente usa eles, tá? E levando em consideração que existe uma menor chance de um risco de infecção bacteriana grave quando tem uma infecção viral, mas pensar principalmente naquilo que eu falei da infecção urinária, tá? Nos pacientes, que é o grupo especial dos imunizados, dos lactentes jovens, a gente também não precisa seguir o protocolo, o manejo inteiro. A gente pode só observar, né, contando aí até 2 dias, ou fazer uma exame coleta aí de urina, tá bom? E dentro desse grupo, a gente considera ainda mais risco os pacientes prematuros e os pacientes que fizeram uso de antibiótico aí nos últimos 3 dias. Os pacientes prematuros, uma coisa interessante é, a gente vai encaixar eles nesse protocolo de acordo com a sua idade corrigida, tá? Então, se chegou um lactente lá, ele foi em prematuro extremo, chegou com 60 dias de vida, você fez a idade corrigida ainda é neonatal, a gente vai seguir ali como neonatal, tá bom?
E alguns lugares vocês podem encontrar uma diferença de idade dessa divisão de lactente jovem neonato de 21 ou 29 dias, tá? Por que que alguns lugares optaram aí por restringir os neonatos até 21 dias? Porque viram que a prevalência de meningite nesses pacientes, né, dessa última semana, e também o risco de uma infecção bacteriana grave, ela é mais semelhante com o dos lactentes jovens, dos maiorzinhos, do que dos neonatos em si. Então, eles dividiram em 21 dias em vez de 29. Só que essa última semana continua ainda tendo um risco substancial. Então, aqui eu assumi aqui os 29 dias sendo mais conservadora mesmo, tá bom? Já as crianças maiores, entre 3 e 36 meses, até 3 anos, têm um risco semelhante de infecção grave, tá? Por isso que elas são agrupadas. E o que a gente vai levar em consideração é o fator de risco para infecção urinária e o seu estado de imunização também. Os lactentes jovens, essa temperatura que a gente usa de 38 graus, né, assim, a gravidade da infecção, ela não é seguindo aí a temperatura, mas a temperatura maior de que 40 graus nos lactentes jovens é muito relacionada com uma infecção grave, para a gente ficar de olho. Ela é rara, mas se acontece, ela tem um risco maior para a gente ficar ainda mais atento. Dos exames complementares, depois a gente vai ver o que cada um segue da faixa etária, mas de forma geral, o hemograma, a contagem de leucócitos que é maior associada ao risco nas crianças até 2 anos, é menor, num global menor de 5.000 ou maior do que 15.000 células, o absoluto do neutrófilos maior de 10.000 ou a relação entre bastonete e neutrófilo aí de 20%. A diferença no grupo menor de 3 meses vai ser em relação aos neutrófilos, que em vez de 10.000 dos maiores, vai ser 4.000 como risco. Na urina 1, né, a análise aí que indica a infecção, a gente usa o padrão mesmo, que é maior que 10.000 leucócitos de sedimento urinário. A bacterioscopia ou o GRAM ajuda bastante. Infelizmente, no nosso pronto-socorro, tanto na Alvorada quanto na Luz, a gente não tem aí disponível, mas é um dado super interessante de se ter, né? Mas o diagnóstico definitivo sai mesmo com a urocultura, que em média é aí no pronto-socorro 72 horas. Essa tabela, eu gosto de colocar, ela é bem interessante, da gente pensar na sensibilidade, especificidade aí do exame de urina que traz para a gente. Os dados que a gente tem, né, no nosso exame, que a gente geralmente julga, é interessante, porque o nitrito, olha, tem uma sensibilidade de 53% em relação, né, à infecção de urina. Então, é uma sensibilidade muito baixa para a gente considerar, né? A gente sabe que a criança, ela não vai ali ficar 4 horas segurando xixi para a gente poder coletar. Então, a gente esperar um nitrito positivo é difícil, apesar dele ser bastante específico. A gente costuma usar a piúria mesmo, né? O leucócito lá maior que 10.000. Ele não tem uma sensibilidade, uma especificidade maravilhosas, mas é o que a gente tem para usar. Mas a gente tem que levar em consideração que, às vezes, o próprio quadro febril pode causar essa piúria. Daí a importância dos pais serem bem orientados a procurar o resultado dessa urocultura depois, para continuar o antibiótico ou não, alguma outra investigação ou não. Da PCR, que é o que a gente tem aí disponível, alguns protocolos até colocam, outros não colocam ela, mas ela é um exame assim de fácil acesso, né? O nosso biomarcador inflamatório mais conhecido aí mesmo de fase aguda, tá? E tem algumas considerações em relação a ela que é importante a gente aprender. Primeira coisa é que ela começa a síntese logo no início do processo inflamatório, do processo infeccioso mesmo, mas ela vai aumentando gradativamente. Então, ela começa a ter concentração sérica a partir de umas 6 horas de infecção, para atingir seu pico lá com 48 horas. Então, às vezes, numa fase inicial de um processo infeccioso, a gente não vai encontrar uma PCR alta mesmo, tá? E a meia-vida dela é em torno de 19 horas. O que isso quer dizer?
Se uma criança que eu internei e que eu estou acompanhando, eu estou fazendo uma curva de PCR, essa PCR continua sustentada, alta, quer dizer que o estímulo está continuando, que alguma coisa não está fazendo essa PCR realmente parar de ser produzida, tá? Então, ela tem um valor diagnóstico aí, pensando nas suas limitações, mas muito valor também no seu acompanhamento, tá? Em crianças menores de 2 meses, por exemplo, ela é mais acurada aí do que o próprio leucograma para poder identificar bacteremia e meningite. E o valor aí, né, seria um valor maior do que 20 para isso. Na nossa referência do nosso laboratório, a conversão aí é para 2. A procalcitonina é outro biomarcador aí bem interessante, mais sensível e específico. Tem nos protocolos americanos e tudo, mas no nosso pronto-socorro a gente não tem disponível. A gente tem disponível para internação. Então, por isso que ele não entrou aí na análise, tá? E o que eu considero como valor de corte do PCR? Depende do que você está querendo encontrar. Por exemplo, o nível de corte maior do que 8 tem uma especificidade de 90%, sensibilidade de 40 a 50. O que quer dizer? Um valor maior do que 8, a chance de ser uma infecção bacteriana grave é grande. Tá? Então, tem um valor diagnóstico. Agora, se é um PCR menor do que 2, tem uma sensibilidade de 80, especificidade de 70, um pouco menor aí, mas tem um valor interessante da gente descartar. Então, se for menor do que 2, a chance de ser um processo grave é menor, tá? E esses valores são valores aí encontrados no estudo. Então, assim, não são valores absolutos, a gente tem o intervalo aí que é duvidoso, que a gente vai ter que juntar outros dados, mas ela vai ajudar na nossa decisão clínica, tá? E outros exames que não coloquei aí, vai depender da sua anamnese, tá? O próprio raio-x de tórax, se você já tem pelo menos um sintoma respiratório, né? Se é uma febre mais alta, é uma criança menor, 2 anos, mas tem contato com o irmão que está tratando uma amidalite, vou pensar no strep test, a gente está em uma fase de dengue, a família toda está com Covid, isso aí são realmente avaliações individuais. Entrando então nos nossos algoritmos. No nosso sistema, no Medview que a gente usa, quando a gente clica no CID de febre sem sinais localizatórios, ele vai abrir para a gente duas opções aí para a gente seguir de protocolo, tá? Eu vou usar como base esses protocolos para ser um guia, mas a gente vai ver que é necessário fazer adaptações, tá bom? Então, a gente tem aí um protocolo de 0 a 3 meses, depois de 3 a 36 meses. Então, a primeira coisa que já mudou, que a gente já viu, é que a gente não vai usar aí 0, nós não vamos entrar nos neonatos, porque os neonatos seguem um caminho especial lá da sepse neonatal, tá? Então, a gente vai ficar como de 1 mês, né, de 29 a 90 dias, certo? Primeira coisa do protocolo, definir se esse paciente faz parte dele. Então, é febre menor do que 7 dias de duração. Não tem foco de infecção na anamnese e no exame físico? Ok, vamos seguir o nosso protocolo, tá? Lembrando da anamnese, faz parte. Comportamento da criança, estava usando antibiótico, tem história de prematuridade aí para os mais novinhos, tem doenças crônicas, algum sintoma associado, tem pessoas em casa doentes. E uma coisa importante, tem barreiras de acompanhamento. Esse paciente, eu senti que é um paciente que tem acesso fácil ao hospital, ele vai conseguir retornar, vai conseguir comunicar com o pediatra. Isso vai guiar a nossa decisão no final também, tá? Então, 1 a 3 meses, seguindo aí o nosso protocolo. Avaliei essa criança, conversei com essa mãe. Essa criança tem algum risco, né? Eu olhei ela, na verdade. Ela tem algum sinal de toxemia? Ela tem algum sinal de que ela está em mau estado geral? Tem. Fomos para outra aula, tá? Se a criança eu identifiquei que ela está com febre, com toxemia, a gente vai lá para a aula de sepsis pediátrica, porque ela não vai encaixar no nosso protocolo. Ela já errou aí na definição, tá bom? Tem infecção local? Também não vai encaixar. Essa criança tem algum grau de imunocomprometimento?
também está excluída, ou contato com doença meningocócica. Passamos dessa parte, ela não encaixou em nenhum desses processos aí de exclusão, ela veio aqui de fato para o nosso protocolo, excluindo os menores aí, os neonatos. Então, a criança de 1 a 3 meses vai ser indicado a coleta de exames, certo? Quais exames a gente vai coletar? Hemograma e urina são consenso. Todos os lugares que a gente lê aí tem hemograma e urina, tá? Hemocultura e urocultura também. Só que aí a gente tem que levar em consideração a limitação do pronto-socorro, no seguinte sentido: aí eu vou coletar dessa criança e vou aguardar o resultado para saber se eu vou enviar para análise. Ah, não, a urocultura eu já vou enviar para análise, vai ser uma cultura coletada por sonda, porque nesse caso tem que ser nos menorzinhos. Então, isso aí vai depender do serviço. Mas então, hemograma, hemocultura, urina e urocultura estaria aí para todo mundo. Ah, mas nesse protocolo aqui a gente não tem o PCR. E o PCR? Nós já conversamos sobre ele e definimos que ele ajuda na nossa decisão, então ele vai entrar aqui no nosso protocolo também, tá? Solicitamos nossos exames. Chegou os nossos exames. Primeiro, o mais fácil é a gente checar. Urina está alterada? Ah, independente do hemograma e do PCR, alterados ou não. Se ela estiver alterada, eu vou fazer o diagnóstico aí, né, da infecção de urina, até esperar também a urocultura. Se essa criança tiver até 60 dias, é indicada a internação em antibiótico terapia venosa. Entre 61 e 90 dias, então aí no terceiro mês de vida, se essa criança não tiver infecção de urina de repetição ou alguma alteração anatômica, eu posso considerar antibiótico terapia oral, desde que a gente tenha conversado ali com os pais e tenha uma ciência de que tem que retornar para ver a cultura, tem que ter uma reavaliação, tá? E nesses casos, se eu tenho uma urina alterada, eu não vou precisar de coletar esse líquido. Então, por isso que a gente não colocou ele aqui de cara, porque o líquor ele não é obrigatório para todo mundo, vai depender aí da situação, tá? Passamos. Ah, não, essa urina não está alterada. O que que eu vou fazer com o restante dos exames? Eu vou utilizar os critérios de Rochester. Os critérios de Rochester são aí os mais utilizados aí nos nossos livros aí, lá pela USP também é. No UpToDate também coloca o critério de Rochester. Qual que é o objetivo dele? Definir quem tem baixo risco. Então, para eu encontrar realmente as crianças que têm um risco de infecção bacteriana grave ou não, e poder fazer o segmento dela. Então, quais são os critérios? Clínicos, se é um paciente previamente saudável, se é uma criança a termo, não está tóxico, não achei nada de infecção bacteriana no exame e não tem nenhuma doença crônica, tá? Passou nisso tudo? Critérios laboratoriais. Os leucócitos entre 5 e 15 mil, absoluto aí de bastonetes menor que 1.500 e a urina normal. Então, para a criança passar nesses critérios, ela tem que preencher todos os critérios. Aí sim a gente vai classificar ela como baixo risco. Então, ela preencheu todos. O líquor não é obrigatório, tá? Ah, exceto se alguma situação, eu acabei coletando líquor, vou ter que introduzir um antibiótico aí por uma outra causa, mas a coleta de líquor, assim, nesse caso, não quer dizer que a criança também vai ter que ficar internada, tá? Se for um líquor normal, não. Então, se por acaso também não tiver um acidente de punção, que a gente tem que avaliar, porque a gente não vai conseguir avaliar esse líquor, tá? Eu sei que acidentes de punção na cidade são muito comuns, a gente costuma usar fórmulas aí para poder descontar, mas essas fórmulas, principalmente quando o líquido é muito hemorrágico, elas não são tão fidedignas. Pode afetar aí mesmo a contagem, a proteína, então a gente considera manter essa criança internada, tá? Mas se é uma criança de baixo risco, a gente não vai precisar coletar o líquido, tá bom? Qual que vai ser essa conduta, então, no paciente ali de baixo risco? Eu vou liberar esse paciente, orientar direitinho os pais, fazer o segmento clínico diário, e eu não preciso mandar essa criança para casa com antibiótico oral, nem intramuscular. No protocolo aqui do Medview, ele coloca a ceftriaxona como uma, se necessário, mas se ele é um baixo risco, não vai ser necessário, tá? E
avaliar a confiança dos pais, né? Ah, esses pais estão extremamente inseguros, não tem como fazer reavaliação, vou acabar deixando esse paciente. Pois eu vou deixar esse paciente com sintomáticos só para avaliação aí de curva térmica, tá? Paciente não passou nos critérios de Rochester, tem algum fator ali de alto risco, tem um hemograma ou PCR alterado ou algum fator clínico de risco. Qual que vai ser a conduta? Internação, ceftriaxona e coleta de líquor. Na coleta de líquor, se eu encontro uma pleocitose e tem uma história aí sugestiva de herpes, então mãe com lesão ativa, ou tinha algum sinal aí de infecção herpética, vesícula no bebê, a gente associa ceftriaxona a ciclovir, tá? E se a função for traumática ou seca, a gente mantém o antibiótico e aguarda aí pelo menos 48, 72 horas as parciais da cultura, tá bom? E aí, o raio-x de tórax, que eu acabei ali não comentando, a gente vai julgar aquele critério. Tem pelo menos um sinal de doença pulmonar e a gente vai fazer, tá? Um manejo interessante que é sugerido pela equipe da USP, mesmo na admissão desse bebê, que a gente está falando de um bebê que ele está bem, né? Que a gente falou lá na avaliação que a gente não encontrou foco, era uma criança bem, manter esse paciente internado 48, 72 horas, avaliar e a parcial das culturas, e se o responsável for confiável, a gente consegue dar alta com a ceftriaxona e IM até o resultado final das culturas e reavaliação. Se não tiver os pais confiáveis, aí vai continuar mesmo até o final aí das culturas. Passamos. Agora vamos para a próxima idade. 90 dias aí de vida, 90 a 36. Então, 3 meses a 3 anos. Esse é o protocolo proposto aí pelo Medview. Só que esse protocolo a gente até vai seguir aí o início dele, só que ele não faz a divisão que é necessário fazer. Então, vai ficar bem diferente, a gente vai ter outra proposta, tá? A primeira coisa, a primeira avaliação aqui de cima é igual. Definir se o paciente encaixa no meu critério de inclusão, tirei aqui quem estava toxemiado, aqueles pacientes que tinham maior risco de doença, imunocomprometido, não tem nada disso. Então, de fato, vou entrar no meu protocolo. A primeira diferença que a gente vai ver é em relação à temperatura, tá? Nos pacientes maiorzinhos, maiores de 3 meses, não é 38 graus, é 39 graus. Por que que é 39 graus? Porque foi onde viu um maior risco de infecção bacteriana grave, tá? Então, se o paciente tem, né, temperatura menor de 39, ele vai continuar garantindo orientação, reavaliação, a gente não precisa de fazer exames complementares, tá? Agora, se o paciente tem maior que 39 graus, antes da gente solicitar os exames ali, a gente vai considerar dois fatores. Primeiro, o risco de infecção urinária. Então, meninos menor de 6 meses, meninos não circuncidados menor de 1 ano, meninas de 2 anos, febre maior de 48 horas, ou uma história prévia de infecção urinária, ou se ele tem alguma anomalia urogenital. E a gente vai considerar para a decisão o status vacinal. Se ele tem um status vacinal completo, e qual que é a definição aí do status vacinal completo? Pelo menos 2 doses da vacina de pneumo e hemófilos. Então, se ele tem pelo menos 2 doses da vacina e não tem nenhum daqueles fatores de risco, ele vai receber alta com reavaliação 24, 48 horas. Ele não vai precisar de coletar exame também, mesmo com a temperatura maior de 39 graus, tá? Agora, se ele tem um status vacinal incompleto, aí sim eu vou solicitar o exame, hemograma e PCR, tá? Solicitei hemograma e PCR, chegou meus resultados, eu vou avaliar. Se eu tenho um hemograma ou um PCR alterados e uma urina normal, ou eu não realizei essa urina porque ele não tinha critério de fator de risco, eu vou fazer um raio-x de tórax, lembrando que ele tem uma temperatura maior que 39, então tem um risco aí da pneumonia, tá? Fiz o raio-x, não encontrei nada e eu não tinha encontrado um foco, né? A gente vai garantir reavaliação e eu vou dar alta com uma cobertura de antibiótico, com amoxicilina.
ou 50 de 8 em 8 ou 90 de 12 em 12, tá? Pensando numa cobertura de pneumococo, tá bom? Já os pacientes com status vacinal incompleto, que eu tenho urina e hemograma alterados, e ele não lembra que ele não tem nada no exame físico. O que eu vou prescrever? Uma cefalosporina de segunda geração ou clavulin. Por quê? Porque até o resultado da urocultura, eu preciso cobrir duas infecções. Ele tem um risco de infecção por pneumo e ele tem um risco dos agentes aí dos urinários. Então, eu vou pegar as duas coisas e só com a amoxicilina sem clavulanato eu não cubro, tá bom? E se o hemograma e a urina for normal, ótimo, maravilhoso, vai ser reavaliação sem a introdução de antibiótico. E nas crianças maiores de 3 anos, que não entra aqui no nosso febre sem foco localizatórios, eu não sei o que fazer. Essas crianças maiores de 3 anos, gente, elas não estão aí porque elas não têm um risco aumentado igual os menores. Então, o segmento delas é mais, pela avaliação, ele é mais tranquilo na questão de reavaliação. Então, se eu avaliei meu paciente, se ele não tem nenhum sinal de toxemia, se ele é imunocompetente, e eu não consegui achar aí o diagnóstico dele, eu vou fazer as reavaliações orais, as reavaliações, né, a cada 24, 48 horas, e manter sintomáticos apenas, eu não preciso dar alta para ele com antibiótico, tá? Essa, então, foi a nossa parte teórica. É muito segmento, né? Muito aí, faz isso, faz aquilo, mas é prático quando a gente começa a seguir, quando a gente raciocina em cima desses critérios, né? Então, eu trouxe dois casos, eu mudei aí alguns dados mais para identificação, mas são dois casos recentes dos nossos hospitais que aconteceram coisas aí semelhantes aí desse nosso protocolo, interessantes da gente ver. Então, o primeiro caso foi de uma paciente, dei o nome de Sofia. Sofia tinha uma idade cronológica de 4 meses, mas ela era uma prematura. Então, ela tinha uma idade corrigida aí de 2 meses, então 60 dias, né, de corrigida. Ela compareceu no primeiro dia, a mãe falou que ela tinha começado com quadro de febre, 38 graus, há um dia. Começou ontem com febre, 38 graus. Achou que ela estava regurgitando mais a mamada, achou ela com a pele meio esquisita durante a febre, tinha um pouco aí de irritação, mas ela não sabia definir sintomas direito. Na avaliação clínica, nesse primeiro dia, ela estava em ótimo estado geral. Criança saltitante ali, bonitinha, sorridente, tá? Não achamos nada nessa primeira avaliação. Então, ela era uma pacientinha prematura, de 30 semanas, tinha tido alta com 50 dias de vida, estava com a imunização em dia, tá? Qual que foi a conduta nesse primeiro dia? Foi solicitado raio-x de tórax, que não tinha nada. Foi solicitado um hemograma, que tinha um leuco de 6.000, um PCR de 1, uma urina com 1.000 leucócitos, nitrito negativo. Então, não tinha nada de alterado nessa primeira avaliação. E essa paciente desse dia recebeu alta com orientação de sinais de alarme e reavaliação, tá? Lembrando que ela estava aí no primeiro dia aí de febre. Será que foi adequado essa conduta? Sei, alguém quer dar alguma opinião desse primeiro dia? Senão a gente pode seguir. Então, esse é o protocolo os sinais de um manejo que eu estou sugerindo. Vou tentar aqui, ó, dar um zoom aqui nele, para a gente poder tentar seguir com essa criança, tá? Então, a primeira coisa, essa criança tem uma febre, né? Maior ou igual a 38 graus, menor que 7 dias de duração, e a gente procurou ali, conversou com a mãe, não tem nada específico na anamnese no exame físico, né? Tinha um bom estado geral e ela não tinha um risco aumentado para infecção bacteriana grave, que era estar toxemiada, ter uma infecção focal, não era imunocomprometida, não tinha contato com doença meningocócica. Ok, não foi excluída aqui do nosso protocolo. Então, a primeira avaliação aqui dessa criança,
tá? Hemograma fez, a urina ela fez, o PCR ela fez. A coleta do líquor e o raio-x, a gente considera, ela não é obrigatória aí, né, mas dependendo dos sintomas, a gente considera. Aqui, nesse caso, foi feito o raio-x de tórax, que estava normal. Fez meus exames, chegou meus resultados de exames. Vou avaliar o quê? Critérios de Rochester e PCR. Essa pacientinha pegou aqui no nosso critérios de Rochester. Critérios de Rochester, previamente sadia, essa criança foi prematura, né? Então, é sadia, mas prematura. Parto a termo sem complicações? Não. Então, ela não passou aí nos nossos baixo risco de Rochester. Por quê? Ela foi uma prematura que ficou internada 60 dias aí no hospital, certo? Então, vou voltar aqui, ó. Ela não passou nos nossos critérios aqui de Rochester, né? Ela não tinha a urina alterada, então ela seguiu para cá. Se ela não passou nos critérios de Rochester, eu vou ter que coletar uma hemocultura e coletar um líquor, tá? E aí eu coletei essa hemocultura, coletei o líquor. Se o líquor foi normal, ou a punção foi hemorrágica ou seca, de todo jeito eu vou ter que internar essa paciente aqui com ceftriaxona e guardar as culturas. Se o líquor for alterado, eu vou associar a ceftriaxona e avaliar se eu vou ter que colocar o aciclovir, tá? Então, o que aconteceu com essa paciente? Aqui eu segui o caminho dela para demonstrar, depois eu vou disponibilizar. Qual que foi o desfecho dessa paciente? Vou voltar aqui. Essa paciente teve alta em um dia e ela voltou no outro. Então, a mãe voltou um dia depois, com orientação do pediatra assistente, tá? Para a coleta de líquor. Ela não estava assim pior, a mãe falava de certa irritabilidade, tá? Mas ela não estava uma paciente que o exame físico dela era bom, tinha momentos que ela estava irritada, tinha momentos que ela estava bem, tá? Mas ela voltou com essa orientação do pediatra de coletar o líquido. O que nós fizemos? Coletou o líquido. O líquido dela foi hemorrágico, bem hemorrágico, teve aí 67 mil aí de hemácias, a celulosidade aumentada, mas aquilo que eu falei, levando em consideração que é a única hemorragia, então não tem como a gente julgar assim também, a proteína de 90. O que a gente fez? Internou essa paciente com ceftriaxona, associou a ciclovir. Precisaria desse aciclovir? Só se ela tivesse aqueles riscos que a gente conversou, tá? Se não, é só a ceftriaxona mesmo. E, para nossa surpresa, com 8 horas e 8 minutos, a hemocultura dessa paciente positivou um enterococo, certo? Sensível aqui à ampicilina e tudo mais. E a cultura do líquor dela, no final das contas, foi negativa. Então, o que essa criança teve no final das contas? Ela teve uma bacteremia, né? Então, para você ver como que é importante a gente seguir aqueles critérios de identificar quem tem fator de risco, né? Essa criança voltou e ela continuou aí com antibiótico terapia e tratamento adequado. Então, um exemplo aí dessa idade com fator de risco, né? Agora, um outro caso clínico, numa criança maior. O Enzo, de 11 meses, foi admitido, então, que a mãe referia que ele tinha febre há 4 dias, uma febre persistente, a cada 6 horas, difícil de abaixar. E nesse período, nesses 4 dias, ela teve 4 vezes no pronto-socorro. Todas as vezes foi liberada com sintomáticos. E uma das vezes, no segundo dia, ela chegou a fazer um hemograma e um exame de urina, que, segundo ela, foram normais. Nós não tínhamos acesso a esse exame, tá? Esse paciente tinha uma coriza leve, tinha tido um episódio de vômito durante a febre. Nada específico, nada que no exame físico aí a gente pudesse identificar. E um relato de uma baixa ingesta. Esse paciente não frequentava creche, não tinha morbidades, a imunização dele estava em dia. Exame físico dele, bom estado geral, choroso aí no exame físico, mas não tinha nada de alterado. E esse paciente não era circuncidado, tá? Então, a gente tem uma criança daquela faixa etária maior, de 3 a 36 meses,
Ah, tem uma coriza leve, teve episódio de vômito durante a febre, mas nada que caracterizasse aí uma gastroenterite, alguma outra coisa. Pode mesmo ser um quadro viral, certo? O que que foi a conduta? Foram realizados exames. Ele veio com hemograma com um global de 7.000, mas veio com um PCR de 17. Veio aí com um nitrito negativo, um leucol de 4.000. Por causa desse PCR de 17, depois desse primeiro resultado, o médico plantonista optou pela coleta de líquor. O paciente estava choroso na hora do exame físico, não conseguiu examinar bem, acabou coletando líquor aqui e veio com um líquor normal, tá? A radiografia fez também uma radiografia de tórax que não tinha alteração. Então, se a gente fosse procurar aqui, ó, agora no nosso manejo da criança maior, vou dar um zoom, aqui. Então, esse paciente tinha febre maior ou igual a 39, menor que 7 dias de duração, e ele não tinha um foco claro, aí eram sintomas muito leves para justificar, muito inespecíficos, essa febre de 39 graus, tá? A gente definiu que ele tinha um bom estado geral, não tinha nenhum risco aí para infecção bacteriana, então não foi ali para o protocolo de sepse, seguiu aqui. Era um paciente que tinha imunização completa. Pode falar? Era um paciente que tinha imunização completa, tá? E ele era um paciente que era circuncidado, menor de 1 ano, mas circuncidado. Então, ele não tinha aí fator de risco para ITU, certo? Esse paciente poderia ter tido aí alta com orientações, antibiótico terapia, antes dele coletar o exame? Poderia, tá? Mas foi optado aí uma mãe que já, aquilo que eu falei, de um bom senso da gente avaliar, uma mãe que voltou diariamente, né, no pronto-socorro, 4 vezes, uma criança que estava chorosa, um pouco difícil de examinar, então a gente optou por coletar exame. Coletei um exame e veio um PCR de 17. Então, é aquilo que caiu daquele PCR. Nossa, um PCR maior que 8. Existe uma chance aí de uma infecção bacteriana que eu vou considerar, tá? Então, aqui, um PCR alterado, hemograma PCR, existe um risco. Então, realizou o raio-x de tórax e, por causa da irritabilidade, esse paciente acabou coletando líquor que foi normal, tá bom? O desfecho desse paciente. Aqui, o desfecho desse paciente é, por causa do contexto aí, né, dos retornos maternos, da insegurança, não tinha como voltar de novo, esse paciente permaneceu em observação 48 horas, com sintomáticos. Durante a observação, ele acabou evoluindo com uma diarreia, abrindo um quadro de gastroenterite mesmo. Teve aí as parciais da cultura que ele tinha considerado, que ele tinha coletado negativo, chegou a coletar um quadriplex que ainda não tinha saído o resultado, e ele teve alta sem antibiótico terapia. Então, foi um paciente que não seguiu totalmente aqui, né? Não seguiu o protocolo, mas em que a gente levou em consideração as características individuais do caso, sem excessos aí também, né? Então, a conclusão é que a febre é um dos principais motivos do PS, é por isso que é importante a gente estudar, a gente saber bem o manejo, principalmente identificar os riscos, quando que a gente vai ter mesmo que fazer uma investigação e quais são os pacientes que a gente vai conseguir dispensar com tranquilidade, tá? O algoritmo é um algoritmo proposto, não é um caminho exclusivo, não é um padrão ouro, não é uma coisa que tem que fazer, mas é para ajudar a guiar, né? Até para justificar as nossas decisões, mas a gente tem que sempre que ter bom senso e considerar aí as circunstâncias individuais do paciente e dos familiares também, certo? Muito obrigada. E depois eu posso disponibilizar aí as referências também. Agradeço a ajuda do Vinícius, que também me ajudou, que é o Infecto, que deu uma revisada para mim também. É isso. Parabéns, Aline. Acho que foi uma apresentação excelente, muito didática. E sobraram alguns minutos, né, para quem quiser fazer pergunta, pode fazer ou pelo chat, ou levantar a mãozinha, né, ou abrir o microfone e já fazer a pergunta, tá?
até apareceu uma pergunta, eu queria, na verdade, fazer uma observação, né? Acho que você separou muito bem aqueles pacientes vacinados e não vacinados, que hoje é uma realidade que a gente tem. Só que a gente tem uma outra realidade, os vacinados em clínica privada e os vacinados É verdade. no SUS, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. É. Bom, a nossa vacinação do pneumococo, né, assim, a gente é vacinação universal pelo SUS, né? Mas a nossa vacina não contempla, aí, nossa pneumo 10 não contempla todos os subtipos aí que a gente está tendo prevalência, né? Então, por exemplo, a gente teve um aumento aí do pneumococo 19, né, do 19A, que é uma cepa até bastante virulenta, e que ela não é contemplada na pneumo 10. Ela seria contemplada aí na pneumo 13, né, que é a da vacina particular. Então, se a gente pensar nisso, até mesmo os que são completamente imunizados, que receberam duas vacinas, eles têm ainda um risco maior de ter uma doença pneumocócica, que é um dos micro-organismos mais comuns, e que a gente, inclusive, teve casos recentíssimos no nosso hospital de evoluções desfavoráveis em relação a isso. Né? Então, a gente tem que ficar atento, e eu acho que esse protocolo, quando a gente pensa em não vacinado e tal, no exame, a gente consegue pegar aí, né, Colete? E é importante essa informação dos pais também. Sim. Não, perfeito. Eu só queria complementar dizendo que recentemente foi feita uma solicitação para a Conitec, que é a Comissão Nacional de Inovações e Tecnologias, para incorporar a Pneumo 13 ou a Pneumo 15 no calendário, justamente porque está deixando escapar, né, algumas formas de alguns subtipos e que, enfim, as pessoas não podem pagar, as vacinas são caras, né? Mas foi negado. Então, durante um tempo, a Ah, gente vai é? ter que conviver com essa iniquidade, né? E sabendo que quase 50% das infecções que são graves são devidas aos sorotipos que não são contemplados pela Pneumo 10. E eles já estão lá nos Estados Unidos lançando a Pneumo 21, que a gente não sabe quando vai estar disponível aqui para a gente, mas talvez ajude bastante nesses casos aí. Certo. Ah, o Felipe perguntou aqui se nas crianças maiorzinhas, né, 3 meses, 3 anos, se eu tenho um hemograma e urina normal, se realmente precisaria do antibiótico para o PCR aumentado. Não tem uma resposta certa, né, Felipe? Mas assim, eu acho que pensando naquilo de um PCR muito elevado, de um PCR maior que o 8, é mais seguro a gente começar e a gente fazer uma reavaliação, tá? Ah, reavaliei com 48 horas, essa criança, não apareceu nem foco, quebrei cultura, alguma coisa, e eu tiro o antibiótico, né? E pensando que é a amoxicilina, né? A gente não vai entrar também com outra coisa. Tem o guideline até da Academia Americana, ele sugere ceftrexona, né? Do, do up-to-date. Mas, assim, é esse julgamento. Claro, tem vírus, tem CMV, EBV, que às vezes faz uns PCRs super aumentados, né? Tá aí a nossa dor aí em relação ao PCR não ser tão específico para doença bacteriana. Mas a gente tem que levar em consideração. Eu concordo contigo. E o PCR ele é pouco específico, mas assim, tem algumas notas de corte que sugerem fortemente doença bacteriana. E a outra coisa é justamente essa questão de descalonar, né? Então, você sempre Uhum. pode descalonar, interromper. Não é porque você começou, por exemplo, antibiótico que você não pode interrompê-lo, né? Tem uma lenda, que não passa de uma lenda, que se você não completar os X dias, vai induzir a resistência. Isso é lenda, né? Então, não tem nenhuma evidência em relação a isso. Só que os pediatras têm muita A gente é um pouco resistência medroso. em descalonar ou interromper, enfim, é uma questão cultural, inclusive. A Jadete falou uma coisa verdadeira aí, que deveria, e talvez uma justificativa para tirar antibióticos, as coisas seria a hemocultura, né? Aí é difícil. É complicado e
tem um teste que, na verdade, é mais rápido e mais sensível do que enfim, a hemocultura, que é o teste molecular, né? Então, são os painéis. Então, infelizmente, não está disponível em todos os hospitais, mas quando você faz um painel de pneumonia, por exemplo, um painel para bactérias, ele sai muito rápido, porque é uma técnica molecular, por PCR, e ele não dá sensibilidade como a hemocultura, mas ele te indica que tem um determinado Sim. micro-organismo crescendo muito rapidamente, e aí você é mais assertivo, né? Sonhos de um próximo, um hospital futuro. Sim. A Aline perguntou do protocolo. Tem um protocolo de febre lá no Alvorada? Do GED? Não, eu Eu falo acho. mais do Medivil mesmo, não sei se seria possível mudar, já que a gente Ah, viu tá. como tu A mostrou gente está do Fábio mudando agora, a Cincinnati. gente está saindo do Medview, né, Aline? É verdade, tem esse Nós vamos detalhe. pro Brasil, aí vai perder de todo jeito. Mas eu não sei quem tá me falando, acho que a Cíntia estava me falando hoje que esse protocolo do Medview é de uns 10 anos atrás, então é difícil, né? Por isso que eu quis colocar ele como alerta de às vezes a gente está seguindo achando que o protocolo está atualizado, alguma coisa, na verdade não está. Mas Isso, e não, concordo super. Tem outros não é? protocolos também, que também a gente vê que estão Sim, vários também desatualizados, e às vezes. Mas não sei também, tá? A gente poderia fazer o protocolo, já que tu já fez outros, poderia sim, fazer o protocolo de febre também. Acho que tá prontinho sim. aí, tá super legal o teu. O objetivo é passar aí pela aprovação do chefe e a gente poder utilizar ele também. Ficou muito legal. Bom, de qualquer forma, a gente chegou no horário combinado, tá? Daria para conversar a noite inteira sobre esse assunto, que é extremamente relevante, mas nós vamos terminando por aqui. Eu queria agradecer novamente a Aline pela aula, que foi excelente mesmo, teve um bom público aqui e todo mundo te elogiando, Aline. Obrigada. Pode encerrar, que eu vou encerrar a gravação aqui também. As últimas palavras são suas. Muito obrigada, obrigada a todo mundo aí que me ouviu, meus ensaios, que gravou e ajudou a construir também com as dúvidas práticas. Espero que seja útil, que dê realmente para a gente usar o fluxo, o protocolo e cada vez a gente conseguir melhorar a assistência dos nossos pequenos.